medo da morte no dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite a Jesus e seja feliz. A morte não tem os domínios seus na vida de quem não vive com Deus. A morte morreu no leito da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheias de poder, com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz da
Estou tão feliz, reencontrei Jesus, tão longe do aprisco andei. Hoje o céu sorri pra mim, a festa já começou, coisa perdida voltou. Pois sim, mesmo que as lutas vêm, mesmo que o sol não sai, é tudo triste for, mesmo que tudo eu perder, que ninguém me ama, o meu Jesus jamais deixarei. Vejo como vaguei, com sede perdida andei, sozinha como sofri. Hoje já tenho onde morar, a sede não mais virá. Reencontrei o meu doce lar. Hoje, mesmo que as lutas vêm, mesmo que o sol não sai, é tudo triste for, mesmo que tudo eu perder, que ninguém me ama, o meu Jesus jamais deixarei. Hoje, mesmo que as lutas vêm, mesmo que o sol não sai, é tudo triste for, mesmo que tudo eu perder, que ninguém me ama, o meu Jesus jamais
programa O Desvelar de Deus. Amigos e irmãos amados, que sempre está nos acompanhando fielmente neste canal, O Tabernáculo do Senhor, Sorocaba, São Paulo. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento seja com cada um de vocês. Que as mais ricas bênçãos dos mais altos céus sejam derramadas em vossos corações. Fechemos nossos olhos para uma palavra de oração. Bom Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, venha nos abençoar nesta noite durante esta programação. Tu sabes, tu conheces todas as necessidades que temos. O Senhor sabe o gemido, o clamor que está dentro de cada pessoa. Também tem pessoas desesperadas, pessoas que precisam da sua bênção urgentemente. Senhor, acode a todas as pessoas, especialmente aquelas que têm prioridades, pessoas que estão no estágio final da saúde, com problema de saúde, seja lá o que for. Não existe nenhuma doença, nenhuma aflição que possa fazer frente ao seu poder, ó Jesus. Quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor fez a demonstração do seu poder, curando, libertando, resolvendo os problemas, operando sinais, prodígios e maravilhas. E as Escrituras sagradas, as tuas Escrituras dizem que Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Assim sendo, podemos confiar nos mesmos sinais, nos mesmos prodígios, nas mesmas maravilhas realizadas pelo Senhor. Faça isso em favor das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Abençoe os casais, as famílias de um modo geral. Todas as pessoas que estão a acompanhar esta programação de hoje. Aqueles que ainda acessarão esta programação. Que o poder de Deus, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, seja derramado sobre todas as pessoas que pela fé buscam a sua presença. Envia o grande Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos ler as Escrituras para alguns minutos nesta programação. Encontra-se no capítulo 2, verso 18 até o verso 29. É um texto considerável. E nós vamos refletir, vamos meditar, porque vamos adentrar agora na quarta era da igreja, a era de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a teus filhos, e a todas as igrejas saberão, repetindo o verso 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos e amigos, nós lemos um texto considerável, mas não vamos falar de todo o texto de uma vez só. Nós vamos falar um pouco nesta noite e nas programações futuras iremos falando um pouco de cada vez, até que nós cheguemos à conclusão deste assunto tão importante. É um assunto que talvez você não perceba, mas é um assunto de suma importância, você conhecer estas profundezas de Deus. Então, nós vamos observar primeiramente sobre a cidade de Tiatira. Historicamente, a cidade de Tiatira era menos notável dentre todas as 7 cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia. Era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era a de ser financeiramente próspera devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Lídia foi a primeira convertida de Paulo, a primeira europeia da Europa, convertida por meio da pregação de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade, como a que já continha os elementos espirituais para a quarta era, foi por causa de sua religião. Então, foi por causa da religião desta cidade. A razão pela qual o Espírito Santo, escolheu esta cidade como a que já continha os elementos espirituais para a quarta era, foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo, Tirinaios, que estava associada ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai Zeus. Claro que você entende que isto fala do paganismo. Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai Zeus. Ele era conhecido como o preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, meios de expiação, fazendo reparações por atos errados ou culpas. Platão disse dele: ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte e após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro, aspas, e a vontade de seu pai, aspas, aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa,
que assentava-se sobre uma cadeira trípode, ou de 3 pés, e entregava as mensagens enquanto em transe. Então você já vê, você já vai percebendo estas características. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira de 3 pés, trípode, e entregava as mensagens enquanto em transe. A influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério. Preste bem atenção nisto. A influência desta religião de Tiatira era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Era uma coisa obrigatória, forçada. Preste atenção nisto. No fato de que ninguém podia pertencer às associações, não podia, que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas era excluído destes sindicatos do primeiro século. Então você observou? Qualquer um que recusasse, que não aceitasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas, era excluído deste sindicato do primeiro século. Para tomar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra pagão praticante. Você viu? Para tomar parte da vida social na cidade de Tiatira, para tomar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra pagão praticante. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. É o significado da palavra Tiatira, fêmea dominante. Vai analisando. Nós estamos apenas esboçando a era de Tiatira. Mas estes conhecimentos são fundamentais. Estes conhecimentos são necessários. É bastante digno de nota, é bastante digno de observação, bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Você observou? A era de Tiatira é caracterizada, os caracteres da era eram estes. Veja, era caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. E dá uma olhadinha em nossa era, na era na qual estamos vivendo, Laodiceia, que significa direito dos povos, direito das mulheres. Veja se as mulheres estão ou não dominando. Preste atenção nisto, pessoas que me ouvem.
Isto está claro diante dos olhos da humanidade. Só não vê quem não quer ver. Só não vê quem é cego. Só não vê quem tem uma tapeira nos olhos. Mas vamos, observem bem. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão. O homem mais sábio, claro, excetuando Cristo. O homem mais sábio, fora Cristo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão. E ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Salomão quis constatar, ele quis saber, ele inquiriu, ele quis buscar a sabedoria, ele quis buscar a razão, ele quis conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E ele disse: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. O que será que é mais amargo do que a morte? A mulher. Agora, quando fala a mulher, é lógico, irmãs que me ouvem, mulheres que me ouvem, não refere-se às mulheres santas, não refere-se às mulheres honestas, não refere-se às mulheres sinceras, mas refere-se àquela mulher profana, refere-se às mulheres sem juízos, refere-se às mulheres que não são fiéis. Salomão disse: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços. Aí você já viu? A mulher que tem um coração que é redes e laços. Para que serve a rede? Para que serve o laço? Você já sabe. Redes é uma armadilha, laços é uma armadilha. Coloca-se a rede nos rios para pegar os peixes, os laços para pegar os pássaros e para pegar a caça, os animais de um modo geral. Então a mulher, cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras, quem for bom diante de Deus escapará dela, escapará desse tipo de mulher. Aí você, mulher que está me ouvindo, vocês, irmãs que estão me ouvindo, não queira pensar que isto aqui está referindo-se às mulheres honestas e sinceras, não está referindo-se às cristãs, não está se referindo a uma verdadeira esposa, mas esta mulher que é mais amarga do que a morte, é a mulher que tem um coração que são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. E Salomão disse: quem for bom diante de Deus escapará dela, escapará desta mulher. E o problema é sério, porque tais mulheres são belas, tais mulheres têm formas, essas mulheres atraentes, com roupas sumárias, cujo coração são redes e laços, quem for bom diante de Deus escapará dela. Mas o pecador, o falto de juízo, o pecador virá a ser preso por ela. Então a mulher cujo coração são redes e laços não passa de uma prisão. E o pecador, o homem ímpio, quem não tem Deus no coração, acaba sendo prisioneiro de tais mulheres que têm o seu coração como armadilha, tem aquelas palavras macias que são conquistadoras. Mas quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, disse Salomão, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Qual é? Um homem entre mil achei eu. Ele encontrou um homem do jeito que ele procurava,
Um em 1000 homens encontrou apenas um que ele esperava. Mas uma mulher entre todas estas não achei. Você vai ver Eclesiastes capítulo 7, leia o texto do verso 25 ao 28. Repito, Eclesiastes 7, 25 ao 28. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. Então, esse espírito dominante da fêmea, da mulher, não é uma coisa nova, não. Não é somente nos dias em que estamos vivendo, não. Pobre dos homens que ficam no cabresto das mulheres. Cabresto, presos. Eles ficam dominados pela mulher. Não aguenta viver sem a mulher bela, a mulher bem formada, a mulher de peles lisas, a mulher que realmente é uma atraente. Os homens acabam sendo presos por elas. Veja, por isso que Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, é lá do princípio. Quando fala desde o jardim do Éden, está referindo desde a primeira mulher. O pecado entrou de que maneira? Foi através de Adão ou através da mulher? Hein? Foi a mulher que experimentou do fruto proibido primeiro. Depois ela foi lá e induziu o seu marido. Ela convenceu o seu marido para comer do mesmo fruto, para praticar o mesmo ato que ela praticou. Então é desde o Éden, desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito, ou seja, com sucesso. Ela desde o Éden, ela foi lutando, pelejando e com muito sucesso, ela foi ganhando terreno. Assumir, ela procurou. Desde o Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito, com sucesso, assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é o mundo da mulher com a deusa da América sendo uma fêmea nua. A deusa da América sendo uma deusa nua. Observem, hoje mesmo é o mundo da mulher com a deusa da América sendo uma fêmea nua. Tal como o ídolo feminino caído dos céus. Parênteses, recorde que seus braços eram barras de ferro. Foi falado desta deusa feminina, lá na primeira era da igreja, a era de Éfeso, que tinha os braços como de ferro. Então veja, tal como o ídolo feminino caído dos céus, recorde que seus braços eram barras de ferro. Caracterizou a primeira era ou a era de Éfeso. Assim, o seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade. O poder dela foi crescendo, crescendo, desde a primeira era da igreja, foi crescendo, 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 até que ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro, força, que esmiuça tudo. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Não, 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 não. Uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. A mulher deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isto é a Bíblia. Se o mundo concorda ou não, se as religiões concordam ou não, não importa. O que importa é a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo falou sobre a sua palavra no capítulo 24, verso 35 de São Mateus. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nesta palavra que não pode passar, nesta palavra que não pode falhar, na Bíblia Sagrada, a mulher tem que ser submissa ao varão.
Isso é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole de submissão. Mas tem que ser feminina, tem que ser verdadeiramente feminina. Mulheres honestas que estão me ouvindo, mulheres cristãs que estão me ouvindo, mulheres sinceras que estão me ouvindo, dobrem-se, curvem-se diante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao varão. Você lê na carta que Paulo escreveu aos Efésios, você vai ver ele falando sobre os deveres domésticos. Ali ele fala sobre a mulher, sobre o marido. É claro que o marido não pode querer fazer da mulher um capacho, pisar por cima dela, dominá-la pela força, não. Mas também a mulher não pode querer sair do seu posto feminino. Ela tem que ser humilde, tem que ser submissa e ficar ao lado do seu marido. Então, a mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole, terá essa natureza, terá este caráter de submissão. Não capacho, como já disse. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Você sabe que capacho é um tapete de corda, onde as pessoas limpam os seus pés. A mulher não é um tapete de cordas, a mulher não é um capacho para o homem ficar pisando e massacrando-a. A mulher também não é um objeto, não. A mulher é uma ajudadora do homem. Ela é para ser uma companheira do homem, uma adjutora do homem, e não capacho. A mulher tem que ser submissa ao marido. Qualquer moça que está me ouvindo agora, ou que me ouvirá posteriormente à gravação, vai ter que observar isto. Uma verdadeira moça de casamento, se ela é centralizada, se ela é feminina, verdadeiramente feminina, ela vai ter a natureza de estar ao lado do seu marido, ser submissa ao seu marido, amar o seu marido, viver para o seu marido, cuidar da sua família, naquele espírito correto, sendo uma verdadeira feminina. Por quê? Observem bem, a mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, verdadeiramente, completamente feminina, ela terá esta índole, terá esta natureza, será submissa. Sim, não capacho. Nenhum verdadeiro varão, nenhum verdadeiro marido faz de uma mulher um capacho, porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governar o varão. A verdadeira mulher, ela descansa nas habilidades do seu marido, ela descansa na capacidade do seu marido, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. A mulher tem que ser submissa. Se ela vai além disto, ela está pervertida. Qualquer varão que permite à mulher assumir a autoridade também quebrou a imagem, também quebrou essa imagem e está pervertido. A mulher que realmente não é submissa ao seu marido, se ela quebra esta imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite à mulher assumir a autoridade, também quebrou essa imagem e está pervertido. É por isso, agora, lamentavelmente, eu tenho que dizer-lhes a verdade. A maior parte das mulheres casadas são pervertidas neste sentido. Não que elas sejam traidoras dos seus maridos, não que elas sejam infiéis para os seus maridos, mas só o fato de querer
usar de autoridade sobre o marido, ela já está com a natureza pervertida, ela já é uma pervertida. E qualquer homem casado que aceita a mulher governá-lo, fica como um cão na corrente, tudo que a mulher quer ele faz, tudo que a mulher fala ele obedece, esse homem também está pervertido. Então é pervertido neste sentido. Não estou falando no tocante à moral da mulher, não estou falando no tocante à moral do homem, mas se a mulher quer usar de autoridade sobre o varão, ela está pervertida. Se o varão aceita o domínio da mulher, ele também está pervertido. Agora, você sabe o que é uma coisa pervertida? É uma coisa mudada para pior. É uma coisa transformada para o pior. Uma coisa que saiu do original para o lado negativo. Isto é perversão. Qualquer mulher que quer usar de autoridade sobre o seu marido, ela está pervertida. Qualquer marido que aceita o domínio feminino, ele está pervertido também. Quebra a imagem. A mulher que quer usar de autoridade sobre o seu marido, ela quebra a imagem feminina que ela tem. Se o homem aceita o domínio da mulher, ele quebra a imagem masculina que ele tem. Misericórdia, homens! Misericórdia, mulheres! Vamos chegar no lugar. É por isso que eu digo a vocês, esta mensagem, você precisa ouvi-la, você precisa considerá-la, você precisa guardá-la, você precisa colocá-la em prática. Não seja você, mulher casada, uma mulher pervertida. Não quebre a sua imagem, suas características femininas. Vocês, homens, não quebrem as suas imagens, não quebre as suas características masculinas. Amem suas esposas, mas não deixem ser dominados por elas. Amem seus maridos, mas não queiram exercer o domínio sobre eles. Não sejam vocês mulheres pervertidas nesse sentido, homens pervertidos nesse sentido. Misericórdia. Qualquer varão que permite a mulher assumir a autoridade também quebrou esta imagem e está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar o seu cabelo, porque ela vai parecer-se com um homem, e ela vai querer agir como homem, ela vai querer impor autoridade. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar o seu cabelo. Ela, a mulher, jamais deve usar roupas que pertençam a um varão ou cortar o seu cabelo. A mulher jamais deve usar roupas que pertençam a um varão ou cortar o seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino. Agora vocês observaram, isto não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena, não é pouca coisa. A mulher usar trajes de homem, usar roupas masculinas, a mulher cortar o seu cabelo. Isto realmente leva ela a querer ser dominadora. Isto leva ela a querer ser governadora. Isto tira ela da posição feminina. Ela jamais deve usar roupas que pertençam a um varão ou cortar o seu cabelo. Quando ela o faz, quando ela corta o seu cabelo, quando ela usa roupa masculina, quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, então, hein? Pastores que aceita e apoia mulheres no púlpito, mulheres pregadoras, as mulheres não podem assumir tal posição, porque o pecado entrou através da mulher. No princípio, antes da queda, a mulher era coigual com o varão, era a mesma posição, era o mesmo nível, mas como ela cedeu para Satanás, como ela cedeu para a serpente, Deus colocou ela abaixo do homem. O nível da mulher é abaixo do homem.
Mas quando ela usa roupas masculinas e corta os seus cabelos, elas estão querendo dominar, está assumindo a autoridade, está querendo mostrar que é igual ao homem. Ela pode ser igual ao homem diante da sociedade, diante do mundo, mas diante de Deus, diante da palavra de Deus, a mulher não é igual ao homem. Deus fez o homem para ser homem, Deus fez a mulher para ser mulher, Deus fez o homem masculino, Deus fez a mulher feminina. Está correto isto? Quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, a Bíblia diz para ela não fazer isto, ela mostra de que espírito é quando invade o púlpito. E nós vemos as mulheres aí querendo sobrepujar os homens. Elas estão querendo destacar-se em todos os sentidos. Na sociedade, as mulheres se destacam em todos os sentidos e querem destacarem-se também na religião, querem destacar também no púlpito. Não aceita isto porque a Bíblia diz não, não, não. Veja bem, ela mostra de que espírito é. Quando ela usa roupas masculinas, corta o seu cabelo, invade o púlpito para pregar, ela mostra de que espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão. Uma fêmea dominante é anticristão. E as sementes da Igreja Católica Romana estão nela. Sim, as sementes da Igreja Católica Romana estão nela. Embora ela possa negar isto sempre, tão veementemente, mas quando se trata da palavra, quando se trata da Bíblia Sagrada, quando se trata da palavra de Deus, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém para isto, amém para esta expressão bíblica. Veja, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Qualquer homem que dá apoio para as mulheres cortar seus cabelos, usar roupas masculinas, qualquer homem que dá apoio para as mulheres subir no púlpito para pregar, se ela não pode usar de autoridade nem sobre o seu marido, quanto mais sobre o marido das outras na igreja. Porque quando alguém assume a plataforma, está usando de autoridade. Tem que pregar com autoridade, tem que falar com autoridade. E quando uma mulher assume o púlpito, ela está exercendo a autoridade sobre o marido das outras mulheres. Quando a Bíblia diz que ela não pode usar de autoridade nem sobre o seu próprio marido. Veja, quando se trata da palavra, sabemos que na política as mulheres estão se destacando. Em todas as áreas profissionais, as mulheres estão em destaque. Nas igrejas, as mulheres estão em destaque. Nos púlpitos, as mulheres estão em destaque. Mas quando se trata da palavra de Deus, ela está reprovada, porque a palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém. Se você não concorda com isto, homem, venha falar comigo. Vamos pegar a Bíblia. Eu vou pela Bíblia. Se você vai pela razão, se você vai pelo seu ponto de vista, se você vai pelas igrejas, pela política, eu vou pela palavra de Deus. Eu só tenho uma arma, e esta arma é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela entra cortando e sai cortando, entra cortando, sai cortando. Ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Assim sendo, ouvintes que estão ouvindo esta mensagem é um tanto forte, mas isto está fundamentado 100% na palavra de Deus. E quando se trata da palavra de Deus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Os céus e a terra, o céu e a terra passarão, disse Jesus, falharão, mas as minhas palavras não hão de passar, não hão de falhar. Voltemos ao princípio. Na criação física original, como a conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares. Eu vou encerrar talvez com isto, meu amado, meus amados irmãos e irmãs. Talvez eu vou encerrar com isto aqui. Você vai analisar, vai prestar atenção, porque isto aqui realmente é uma coisa real e verdadeira. Parece que as pessoas se estranharam. Estranharam por quê? Por que estranharam? Por que estão estranhando? Você não deve estranhar, porque realmente é a voz de Deus, é a mensagem do Elias desta era, é a voz de Deus nesses últimos dias. Voltemos ao princípio. Na criação física original, como a conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galo e a galinha. Havia 2 bovinos, a vaca e o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um homem. Não tinha uma companheira. O homem viveu muito tempo a sós, sem uma companheira. Mas na natureza, de um modo geral, Deus fez os pares. Na galinácea, tem aí o galo e a galinha. Aí, nos bovinos, tem a vaca e o touro. E assim sucessivamente. E assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um. Não era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. Como filho de Deus, ele não podia ser tentado e cair. Adão não cairia na tentação, não. Como um filho de Deus, ele não cairia na tentação. Ele, como filho de Deus, ele não poderia cair, não. Agora veja, isto seria impossível, portanto, Deus tomou um subproduto do homem, o subproduto do homem, o que é? A mulher. Veja, Deus tomou um subproduto do homem, uma costela, para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus, como um verdadeiro produto de Deus. Isto é forte, mas é realidade, meus ouvintes. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus, não. Como um verdadeiro produto de Deus, ela foi produzida a partir do homem. Deus tirou uma parte do homem, Deus tirou uma costela do homem para formar a mulher. Vê? Formar a mulher da costela do homem e tirar a parte feminina do espírito masculino e separar o espírito masculino no corpo masculino, o espírito feminino no corpo feminino. E as atitudes e as dietas e as naturezas têm que ser, respectivamente falando, o homem e a mulher, masculino, feminino, atitudes, apetites, tudo tem que ser conforme a sua natureza. Então, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem. E quando Deus a fez ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. A mulher é diferente completamente de todas as fêmeas da natureza, dos animais, dos pássaros, enfim. A mulher é diferente de todas as fêmeas. Ela podia ser seduzida, a mulher sim. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral, porém a fêmea humana pode ser tocada quase a qualquer tempo. E na natureza não é assim. Tem o tempo certo para o acasalamento dos animais, o tempo certo para o acasalamento das aves. Enfim, a natureza original tem um tempo determinado para o acasalamento. Mas a mulher é diferente. Ela pode ser tocada
a quase qualquer tempo. Sim, preste atenção nisto. A mulher, a fêmea humana, pode ser tocada quase a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente e trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Foi a queda que colocou a mulher numa situação difícil. Foi a queda que colocou a mulher numa situação muito peculiar, numa posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela, a mulher, é um tipo de todas as coisas vulgares. Quando se trata de uma mulher vulgar, quando fala estas coisas fortes e pesadas, não está direcionando as mulheres honestas, as mulheres sinceras, as mulheres santas tampouco, não. Mas a mulher profana, a mulher vulgar, ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado, sim. Vamos pensar aqui na mulher, por um lado e por outro lado, vulgaridade e santidade. Veja, perversão e honestidade. Então, veja, ela, por um lado, a mulher, por um lado, é um tipo de todas as coisas vulgares, é um tipo de todas as coisas imundas e abomináveis, por um lado. E, por outro lado, a mulher, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas. Ela é o tipo de todas as coisas santas, como o receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Então, por um lado, ela é chamada a prostituta, que está embriagada com vinho de suas fornicações. Mas, por outro lado, ela, a mulher, é chamada noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério Babilônia, abominação diante de Deus, e por outro lado é chamada Nova Jerusalém, nossa mãe. Então veja, por um lado a mulher é chamada mistério Babilônia, abominação diante de Deus. Por outro lado é chamada a Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado ela é tão imunda e maligna, se ela for vulgar, se ela for uma mulher pervertida. Por um lado ela é tão imunda e maligna, e infame, que é sumariamente lançada no lago de fogo como o único lugar próprio para ela. Mas, por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus como o único lugar apropriado a uma tal rainha. Oh, meus amados irmãos, agora você viu o que a mulher representa, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Mas então, irmã que está me ouvindo, mulheres honestas e sinceras que estão me ouvindo, você representa as coisas boas, coisas sagradas, coisas santas. E a mulher vulgar, aquela mulher pervertida, aquela mulher que se joga no pecado, ela é o símbolo de todas as coisas ruins, todas as coisas negativas, todas as coisas pervertidas. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante, ela é um mistério Babilônia, sim, ela é a grande prostituta, esta mulher vulgar, a mulher dominante, ali na era de Tiatira. É por isso que hoje nós temos aí as mulheres tentando dominar, tentando sobressair, tentando destacar em todos os setores da vida e querendo ser destacadas também em cima dos púlpitos. Ela é o mistério Babilônia, ela é a grande prostituta, ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é diferente. A verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Sim, ela não tem nenhuma palavra senão a dele. A noiva de Cristo é submissa a Cristo. A igreja de Cristo é submissa a Cristo. Cristo é a sua cabeça. Ela, a noiva de Cristo, não tem nenhuma palavra senão a dele. Nenhum pensamento senão o dele. Nenhuma liderança senão a dele. Mas o que dizer a respeito desta igreja dominante, desta mulher dominante? Ela lançou fora a palavra, ela rejeitou a palavra de Deus. Sim,
destruiu a Bíblia. Isto falando de uma igreja pervertida, de uma igreja que se levantou contra a palavra original, aquela primeira igreja de Roma que se desviou da palavra original, passou a adorar ídolos, passou a acender velas, passou a servir a ceia com pão redondo, simbolizando o Deus Sol, Baal. O que dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, ela destruiu a Bíblia, mandou queimar a Bíblia, mandou dar fim na Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Sim, ela destruiu tudo. Ela matou os que pregavam a verdade. Isto aconteceu na era de Tiatira, a era mais terrível, a era mais tenebrosa. Então esta mulher, esta igreja, esta fêmea religiosa, ela causou tantos males, matou os que pregavam a verdade, queimou a Bíblia Sagrada, ela proibiu os leigos de ler a Bíblia Sagrada, ela diminuiu, ou seja, ela assumiu o controle de reis, ela dominou tudo, reis, príncipes e nações, controla exército e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo, mas está contra Cristo, contra a sua palavra, insiste ainda que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo, até que, por sua vez, tornou-se a sedutora de outros. Esta igreja pervertida, esta religião pervertida, chamada de Jezabel, chamada de grande prostituta, chamada de Babilônia, ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas bastardas dele. Ela, no tempo da era de Tiatira, ela dominou por toda a tenebrosa era média, que durou 914 anos. Esta fêmea espiritual, esta fêmea religiosa, esta religião, esta falsa igreja, esta doutrina de Jezabel, doutrina nicolaíta, doutrina de Balaão, essas doutrinas estão ali, estão nesta falsa igreja, nesta falsa religião, doutrina dos nicolaítas, doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Veja, por mais de 900 anos, ela saqueou, ela destruiu. Sim, mais de 900 anos, ela dominou, ela destruiu, ela saqueou, ela destruiu, ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta e somente uma tênue, uma fraquinha chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fruir, e embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia, mesmo assim, em meio a estas lutas e problemas, em meio a estas provas, em meio a esta destruição, em meio a estas perseguições, mesmo assim, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu, e a esses ela não podia destruir. Não, porque está escrito na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que sejamos a minoria, ainda que sejamos um aqui, outro ali, outro acolá, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, se você pertence ao grupo da noiva, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, observem bem, havia um pequeno grupo na era de Tiatira que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu. E a esses ela não podia destruir.
Deus guardou o seu pequeno rebanho. Por isso que ele disse: não temais, ó pequeno rebanho. Vocês são pequenos em números, vocês são humildes. Vocês são humildes, submissos, mas não temais, pequeno rebanho. Ao Pai agradou dar-vos o reino de Deus. Vê, Deus guardou o seu pequeno rebanho. Deus guardou o seu pequeno rebanho. Na primeira era da igreja, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, e ele está guardando o seu pequeno rebanho nesta última era. O rebanho que pertence aos céus, o rebanho que pertence a Cristo, este rebanho o diabo não pode dominar, esta Jezabel espiritual não pode dominar, esta grande prostituta não pode dominar. Vê? Então Deus guardou o seu pequeno rebanho, ele não podia ser destruído, não. Este pequeno rebanho não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real. Na Bíblia, no Antigo Testamento, teve uma rainha por nome de Atália, que ela tentou destruir toda a semente real. E esta igreja de Roma fez a mesma coisa, como a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Vê? Porém, Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim, Deus preservou também um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa de mais de 900 anos, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Sim, Deus preservou, Deus conservou, Deus guardou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa de 900 anos, mais de 900 anos, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Eu sei que tem pessoas que combatem Martinho Lutero, diz que ele foi um herege, diz que ele foi um anticristão, um anticristo, porque ele protestou contra os ensinamentos do Vaticano. Mas ele foi um homem de Deus, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Foi a partir dele que nasceu o protestantismo. Protestantismo é protestar contra algo, e Martinho Lutero protestou contra o grupo falso, protestou contra a falsa vinha, e depois vieram outros e outros e outros, até os dias em que estamos vivendo. Ainda tem um pequeno rebanho que protesta contra o domínio feminino. Se é a igreja que domina, é um domínio feminino, é um sistema feminino, mas a igreja do Deus vivo, o rebanho do Deus vivo, o pequeno rebanho de Cristo, não é dominado por um domínio feminino, mas é dominado, sim, por Cristo e sua palavra. Veja, assim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa da era das trevas, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração pode ver por que esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a igreja na Idade Média. Aí está, bem diante de nossos olhos. Muito bem, você que tem mente espiritual, homem, você que tem mente espiritual, mulher, você sabe muito bem que o domínio feminino, tanto no sentido natural quanto no sentido espiritual, isto não é de Deus. Se não é de Deus, é de Satanás. Que Deus continue abençoando a todas as pessoas que tiveram coragem de parar e ouvir esta mensagem. Parece ser uma mensagem poderosa, uma mensagem pesada, mas veja, os ataques não é contra os fiéis, não é contra as pessoas sinceras e honestas, não é contra as mulheres santas, não. A reprovação
é contra o pecado, é contra a imoralidade, é contra o domínio feminino que contraria a palavra de Deus. Nós temos as pessoas que notificaram. Márcio Antunes, ele diz: boa noite, peço oração a favor de Andréia Marinho dos Santos e eu, Márcio Antunes de Moraes. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós colocamos o Márcio diante do Senhor. Colocamos também a Andréia diante do Senhor. O Senhor sabe das necessidades deste homem, desta mulher. Não sei se são homens ou mulheres já adultos, mas seja qual for, se a Andréia, o Márcio, que Deus abençoe ambas as pessoas, Márcio, Andréia, que Deus responda ao clamor e às necessidades de cada um, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Aqui está, mais um pouco, nós temos aqui então, Nilza Ramos, nós temos a irmã Nilza Ramos, ela é do sítio 6 Irmãos de Cajubi, São Paulo, Deus te abençoe, irmã Nilza. Nós temos também a irmã Joana Brito e irmã Ana Brito. Deus continue abençoando a todos, dizem elas. Nós temos também a irmã Custódia Silva Brito. Ela diz boa noite com Jesus. E temos aqui o Márcio que pediu oração. Ele está nos acompanhando. Que Deus continue. Tem também o irmão Jorge Oliveira. Boa noite com Jesus Cristo. Irmão Jorge e irmã Ildete. Aleluia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até as próximas programações, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nós temos então estas pessoas que nos acompanharam, que todas sejam abençoadas grandissimamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para Deus não há nada impossível, irmão, se tu creres, vitória serás. Pela fé, sinta Deus operando, os anjos trazendo o que precisas mais. Deus conhece tua necessidade, o mundo não sabe o que estão se passando. Foi Deus quem te trouxe aqui, meu irmão, sua bênção já está chegando. Aqui não é lugar de tristeza, pode ter certeza da sua vitória. Aqui não é lugar de derrota, Deus ouve e responde ao crente que ora. Os anjos estão recolhendo as lágrimas quentes de suas aflições. Deus não desampara quem sofre, do trono da graça ouve suas orações. Cada passo e cada momento, e tu tens ficado até esquecido. Muitos dizem que está sofrendo, porque estás devendo a Deus escondido. Mas enquanto aqueles murmuram, tu sabes que a porta ainda está aberta. O nosso Deus está aqui, o Deus de Elias que por ti peleja. Aqui não é lugar de tristeza, pode ter certeza da sua vitória. Aqui não
de derrota, Deus ouve e responde ao crente que ora. Os anjos estão recolhendo as lágrimas quentes de suas aflições. Deus não desampara quem sofre, do trono da graça ouvem suas orações.